1 Samuel capítulo 18. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía onde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. Davi era bem quisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul cantando e dançando, com tamborins, com alegria, com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi mais com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança que ele atirou, pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo o povo de Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: quem sou eu, quem são os meus parentes, a família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso para Saul, e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu a darei em casamento a Davi, para que ela lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: com esta segunda você será hoje o meu genro. Saul ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você. Todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e sem importância? Os servos de Saul lhe contaram isto, dizendo: essas foram as palavras que Davi falou. Então Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus como vingança contra os seus inimigos. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, este gostou da ideia de vir a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, Davi se levantou, partiu com seus homens, mataram 200 filisteus, trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu-a e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e com mais medo ainda de Davi, continuamente foi o seu inimigo. Cada vez que os chefes de filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul, e assim o nome de Davi se tornou muito estimado. No capítulo 18, nós estamos vendo que Davi começa a ter muitas conquistas, muitas vitórias militares.
Deus estava com ele, por isso Deus estava usando a vida de Davi para poder conquistar a herança. Lembre sempre que a guerra que Deus permitia era para conquistar aquela terra que era a herança de Deus para Israel. Ou seja, Davi amava a vontade de Deus. Ele queria conquistar tudo aquilo que Deus realmente deu ao seu povo e que ele fazia parte dessa conquista. E quando Davi começa a ser destacado, você percebe aí, elogiado, amado, irmãos, duas realidades surgem. Ele começa a construir amizades, mas também começa a colecionar inimizades. A nossa vida vai ser assim, Deus tem planos para nós e quanto mais a gente buscar o Senhor, nós vamos ver êxito, nós vamos ser usados nesse projeto de Deus, de cooperar para que o reino de Deus avance, vidas sejam alcançadas, porque essa é a nossa guerra hoje, é alcançar vidas levando o evangelho do Senhor Jesus. E quando nós vivemos uma vida com Deus, irmãos, nós vamos ter que lidar com isso. Deus vai aproximar pessoas para que a gente tenha aliança com elas. Deus vai nos dar amigos do reino. Jonatas é o Barnabé do Antigo Testamento, é aquele homem amável, ele era também um guerreiro. Então quando ele vê Davi sendo usado com coragem, um guerreiro de Deus, ele começa a admirá-lo e ele faz uma aliança com Davi. Jonatas era filho de Saul e ele admira demais o caráter, a coragem, as vitórias que Davi estava obtendo. E Jonatas diz: eu quero andar do lado desse homem. Irmãos, nós precisamos de alianças no reino de Deus, pessoas que vão orar conosco, pessoas que vão nos exortar, nos ajudar a crescer, nos inspirar a sermos melhores. Então Jonatas faz uma aliança. Há aqui essa troca de objetos, que era uma maneira da aliança ser selada. Jonatas dá a sua capa, tem a armadura inclusive, aí a espada, o cinto, e havia ali uma aliança entre os dois. Que maravilha caminhar com Deus e perceber que Deus vai nos dar irmãos, amigos, para a gente ter uma aliança profunda. Nós temos uma aliança com o povo de Deus, aqueles que são do Senhor, e dentro da casa de Deus nós vamos ter alianças mais próximas com alguns do corpo, que tem a ver com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. Pessoas que nós vamos ter mesmos propósitos e nós vamos ter também lealdade um com o outro. A gente vai perceber isso aí na caminhada de Davi. Em segundo lugar, além de uma amizade que Deus concede a Davi, Deus também permite uma inimizade. Não apenas Jonatas, você viu aí que o povo começou a amar Davi. Quem não ia amar um homem que estava indo à frente, encorajando, motivando? Então as pessoas começaram a admirar. A gente pensa assim, todo mundo vai amar uma pessoa que está sendo usada por Deus. Era reconhecido que Deus estava com ele. Porém, irmãos, surge aí uma indiferença, surge aí um ódio, surge no coração de Saul, o rei, um ciúme terrível que foi perpetuado na caminhada de Saul diante de Davi. Saul, que deveria ser alguém que estivesse celebrando que Deus levantou alguém para dar vitórias, ele não consegue se alegrar com as vitórias se o nome dele não for o principal, não estiver à frente. Sabe, irmão, nós temos que guardar o nosso coração. Quando a gente lê a história de Saul, geralmente a gente pensa nas pessoas que talvez de alguma forma nos perseguem, mas nós temos que vencer o Saul dentro do nosso coração. Saul não consegue ficar alegre quando o outro está tendo vitória. Saul, ele se sente inseguro, e essa é a raiz do ciúme e da inveja, é a insegurança. É achar que se outro estiver sendo elogiado, se outro estiver sendo destacado, nós vamos estar de alguma forma sendo desmerecido, desprezado. Saul já tinha percebido que Deus estava com Davi. Aqui no capítulo 18, mais de uma vez você vai ver que o texto diz que Saul percebeu que Deus estava com Davi. Qual deveria ser a atitude dele? Se quebrantar, até se aproximar, ser amigo, mas não. Ele faz de tudo para tentar colocar Davi numa situação para que Davi fosse morto. Ele quer colocar Davi na frente da batalha, de alguma maneira. Ele estava tendo algum tipo de vantagens, ele estava tendo vitórias, e ao mesmo tempo, se acontecer algo, não fui eu que fiz. Sabe, irmãos, quando a gente começa a nutrir amargura, ódio, ciúmes, nós vamos ficar torcendo para que as pessoas de alguma forma sofram, para que as pessoas tenham perdas, para que as pessoas elas
de alguma forma sejam derrotadas. E às vezes a gente usa de artifício, usa outra pessoa, usa conversas entre pessoas que a gente é mais próxima para tentar difamar, destruir a imagem daquela pessoa, assassinar reputações. Irmãos, tudo isso é obra da carne. A Bíblia diz isso, obra da carne, ciúme, inveja e obra da carne, irmãos, sem arrependimento, abre porta para demônios. Você vê no texto, o próprio Davi ali ministrando libertação a Saul. E Saul fica com ódio e joga uma lança 2 vezes contra ele. Quantas vezes nós estamos sendo tomados por sentimentos assim? Às vezes de pessoas que estão perto da gente, que até nos servem, nos abençoam, mas nós não queremos dar o braço a torcer, nos quebrantar e assumir que há uma inveja no nosso coração, há ciúme, há rivalidade, há críticas às vezes excessivas, maldosas, malícia. Irmãos, que o Senhor nos dê um coração como o de Jonatas, um coração que ama, um coração que admira e que celebra a vitória do outro, que aprende com o outro, não um coração como o de Saul. Ele foi tomado pelo ciúme, o ciúme levou a medo. O texto diz que quando ele percebia que Deus estava com Davi, ele ficava com medo. Medo de quê, irmãos? Medo de perder a posição dele, medo de ser esquecido, medo de ser comparado. O grande problema aqui, a gente vê as mulheres cantando quando Davi vem daquela grande vitória. Irmãos, no meio de uma grande vitória, as pessoas ficam felizes e às vezes exageram um pouco, As mulheres começaram a cantar um louvor que não saiu mais da cabeça de Saul. Saul foi dormir pensando, poxa, as mulheres estão falando lá, eu matei milhares, mas ele matou 10 milhares. Ele podia falar, poxa, então vamos somar esses milhares, vamos louvar a Deus todo mundo junto? Mas não, ele prefere ficar com ódio, porque alguém estava tendo mais vitórias do que ele, alguém estava sendo mais usado do que ele, alguém estava sendo mais reconhecido do que ele. Irmãos, o amor ao reconhecimento afasta a gente do coração de Deus. A cobiça pelo reconhecimento, essa concupiscência do reconhecimento, é que afasta a gente de buscar a glória de Deus, de amar as pessoas, de nos alegrar com quem está alegre, sabe? Às vezes é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que estão alegres. Que Deus guarde o nosso coração. Então, a segunda realidade aqui, nesse texto, é que Deus, então, primeiro ele vai aproximar pessoas da gente, amigos do reino, mas Deus também vai permitir pessoas que vão nos perseguir. E essa é a grande questão que eu quero concluir falando. Por mais que o exemplo de Saul seja um exemplo terrível, negativo, um exemplo para que a gente aprenda e não repita, Deus permitia Saul, naquele tempo, perseguir Davi. Às vezes a gente está passando por uma perseguição, por uma indiferença, pessoas que estão olhando para nós dessa mesma forma, no trabalho, às vezes na igreja, pessoas que de alguma forma estão se arranhando conosco, ou se opondo a nós. Entenda algo, Deus é soberano. Deus estava permitindo para aperfeiçoar o coração de Davi, para que Davi amadurecesse, para que Davi aprendesse a amar e a perdoar e a honrar Saul, apesar de Saul querer matá-lo. Isso é maravilhoso demais. A gente vê no coração de Davi, irmãos, a obra da graça de Deus. Ele jamais se levantou contra Saul, porque Saul nós não fomos chamados para matá-lo. Os Saúls que não se arrependem, eles mesmo acabam com a vida deles. Nós precisamos amar e orar para que o Senhor, quem sabe, traga até arrependimento. A Bíblia diz isso, que se depender de nós, temos que ter paz com todos. A Bíblia diz que Deus pode aproximar da gente, inclusive inimigos, e podem se converter em amigos. O Senhor diz que Ele vai preparar uma mesa na presença dos nossos adversários. Isso fala de aproximá-los para uma comunhão. Não é para você se alimentar e ficar rindo deles, e eles que não te ajudaram ficar sofrendo. Pelo contrário, Deus fez isso, inclusive, na guerra de Israel com os sírios, fez com que eles ficassem cegos e Eliseu os conduziu para um grande banquete. Amado, Deus ama a todos. Nós devemos amar até aqueles que nos perseguem, mesmo que nós tenhamos que ter alguns limites, às vezes, como Davi fugiu da lança, se escondeu. Nós não temos que ficar expostos o tempo todo, mas guarda o teu coração, porque o mais importante é que o teu coração não se torne como o de Saul, que nós possamos aprender sempre com a palavra de Deus. Davi, inclusive aqui, ele casa com uma das filhas de Saul, era a questão cultural, e ele
desafiado por Saul, olha, traga lá, mata 100 filisteus e traga o prepúcio desses filisteus. E aí Davi vai e mata 200, mostrando a valentia dele, mostrando essa iniciativa, coragem. A graça de Deus estava sobre Davi. Irmãos, por que Davi estava tendo vitória? Porque o Senhor era com ele. O mais importante é que o Senhor esteja conosco. Ande com Deus, tenha um coração quebrantado. Deixa Deus moldar você, porque Deus está conosco. Permanecia com Davi, porque o coração de Davi permanecia quebrantado. Quebrante-se sempre quando for necessário, se arrependa. Se há uma inveja entrando no teu coração, ciúme, ódio, confesse a Deus, renuncie, porque o Senhor é um Deus perdoador e transforma o nosso coração. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos ama. O Senhor conhece o nosso coração, que é tão enganoso. Nosso coração muitas vezes se torna assim, endurecido como o de Saul. Nós pedimos perdão, Pai, pelas áreas do nosso coração que podem estar assim e nós nem percebemos. Que o Senhor nos santifique ainda mais. Nós oramos para que o Senhor nos dê parceiros do reino, amigos do reino, pessoas que vão caminhar conosco, leais, e que nós sejamos também Jonatas na vida de outros. Pai, que nós possamos ter alianças assim. E nós oramos para que em toda perseguição que sofrermos, seja ela justa ou injusta, nós possamos aprender, nos quebrantar e não deixar que nenhuma perseguição nos torne pessoas com ódio, com indiferença, com rivalidades contra outros. Nós te pedimos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor.